Olá, mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Um dia muito especial hoje, né? Final de semana especial, véspera de Dia das Mães, para a glória de quem? Para a glória de Deus. Nós temos a nossa mãezinha, mas o eu não tenho mais a minha mãezinha aqui comigo. Glorifica a Deus, que ela está morando no céu, tá? Glorificando e exaltando o Senhor. Amém? Nós estamos aqui muito felizes, mais um programa das Mulheres que Vencem no cenário novo, mês de maio, mês de novidade, mês de coisas boas que estão chegando na sua vida, na sua casa, para a glória de Deus. Fique aí com esse louvor abençoado. Nós vamos ter uma convidada nada mais do que especial, mas nós cremos que Deus tem um propósito muito grande que vai usar ela para abençoar nossas vidas. Amém? Senhor, nós estamos aqui, nós somos mulheres que vencem, mulheres cheias da presença do Pai, Deus Todo-Poderoso. Ó, que nunca falte óleo precioso sobre a sua cabeça, né? Que nós vamos vencer as batalhas. E como é dia, mês das mães, nós trouxemos a Elisângela, nossa companheira aqui da obra do Senhor, em nome de Jesus. Bom dia! Bom dia! Dá bom dia pro pessoal de casa. Bom dia para todos que estão eu sento aqui assistindo esse programa especial do Dia das Mães, que todos tenham um feliz Dia das Mães, você que é mamãe. Nós estamos aqui. Eu tô tão assim, eu tô feliz, glorifico a Deus pela vida da minha mãe, né? Mas eu tô triste assim porque eu tô longe dela, né? Deus há de abençoar que no momento certo Deus vai trazer ela para perto de mim pra gente curtir o momento. Ela tá viva, tá? Só que ela tá lá no Tocantins lá, cuidando do velhinho dela lá. Eita, velhinho. Ela tá com a cabeça branca, 64 anos, e nós estamos aqui. Mas Deus vai abençoar que nós vamos estar todos juntos. Você tem sua mãe, Elisângela? A minha mãe já foi morar com Deus. Já foi morar com Jesus? Tem 1 ano e pouco. Sério? E isso que é importante a gente conhecer as pessoas, sabia? Eu não sabia desse detalhe que sua mãe tinha morrido. Sim. Assim, tem um pouco tempo, né? Quando você falou pra mim, eu achava que era o quê? Uns 5, 3 anos? Alguma coisa mais distante, mais recente. Não, foi recente. Antes de eu vir pra cá, fazia pouco tempo que ela tinha falecido. Mas tá de boa, ela foi morar com Deus, descansando. Uma bênção de Deus, né? Amém. E que bom que você crê nisso, né? A minha mãe sempre foi uma bênção, né, assim, de Deus nas nossas vidas, e chegou o momento, né, de Deus recolher ela, e precioso é para Deus a morte dos seus santos, né? Então, a gente sente, claro que sente como filho, né, sente a perca, né, a dor da perca, mas o que consola a gente é saber que ela está morando Só me alcança aqui com Jesus. Desculpa, porque eu fui pedir Tranquilo. Eu esqueci aqui teu microfone. Irmãos, nós estamos aqui, tipo assim, não é uma coisa mais robótica, sabe? Nós somos natural. E tipo assim, eu gosto de ser eu mesma, sabe? Tipo, nada muito centralizado, muito robô, sabe? Então você vai ver esses trâmites aí. No programa passado, eu conversei com as mulheres, com as irmãs aqui no estúdio. É assim mesmo. A vida é assim. Né? A gente tem que ser sincero em todos os lugares, né? Com certeza. Todos os momentos. Inclusive, nesse momento especial, né? Que é a nossa mãe. Fiquei triste, assim. Fiquei feliz porque tá com a Glória, né? Sim. E quantas mulheres hoje tá assim, igual a Elisângela, é a mãezinha. Vai fazer o churrasco, mas vai lembrar do coração, né? Sim, a verdade é que pra gente, né, tá sempre vivo dentro da gente ali, porque a gente sabe que o normal é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e depois partir, né, para a glória quando está com Jesus. E o importante é o quê? Que ela conhecia Jesus, era convertida e foi morar com Deus, né? Isso é maravilhoso, né? É alegria demais. A Elisângela tá toda na pose e eu já sentei aqui atrás. Mas se quiser eu também fico. Não, você fica como fica melhor pra você. Aqui nós vamos estar lendo aqui, ó, Jeremias 24, versículo 1. E fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos, pois postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor, ele pegou todo mundo e foi levar cativo lá para a Babilônia.
E ele não pegou qualquer pessoa, ele pegou os filhos dos filhos das autoridades ali. Então, aqui nós entendemos que o profeta Jeremias, ele foi usado por Deus para ver as coisas. E Deus mostrou para ele o que tinha, né? Aí, versículo 2. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporão, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podia comer e mal podia, de tão mal que eram. E disse, versículo 3, e disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? Aqui, Deus perguntou para Jeremias, o que ele vê? Agora, o que eu te pergunto, o que nós perguntamos, né, Elisângela? O que nós perguntamos? O que Deus olhando para você, o que ele vê? Ele vê figos bons, atitudes boas ou atitudes más? É uma pergunta, né, que cada um tem que se examinar, porque eu olhando para você e você olhando para mim, você não sabe o que tem no nosso coração, só Deus e a gente mesmo, né? Então é por isso que a palavra de Deus diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós mesmos é que temos que nos examinar. Quais são as nossas atitudes? O que a gente está fazendo de bom? O que a gente precisa melhorar? O que a gente está fazendo de mal para parar de fazer? Porque a gente é que decide, né? As nossas atitudes, a gente tem a opção, porque Deus, Ele fala na palavra dele que Ele coloca diante da gente a bênção e a maldição, né? A vida e a morte. A gente sabe que a vida é Jesus, que é a palavra. Se nós estamos seguindo a vida, a palavra, na palavra a gente está o quê? Fazendo coisas boas aos olhos de Deus. Agora, se não estamos seguindo a palavra, com certeza as atitudes não é boa aos olhos de Deus. A gente às vezes entende que é os nossos olhos, né? Nada é por nós, nada é por nós, é sempre por Deus. E aqui tem uma coisa que me chama a atenção, Deus permite o povo ser levado para a Babilônia. Porque as coisas ruins também acontecem com gente boa. Só que o que a diferença é que Deus não permite que nós prevalecessem, que nós decaímos, né? Que seja para nossa ruína. As coisas ruins acontecem, mas é para que o nome dele venha a ser glorificado, para que as coisas, o louvor seja dado a ele. Por exemplo, esse povo, no versículo 5, ele diz o seguinte, aqui no versículo 6, no versículo 7, e dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão meu povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Por isso que ele fez, para que o povo se convertesse a ele, para que reconhecesse a autoridade de Deus naquele momento. E às vezes as dificuldades estão aí, a luta está grande, né, Elisângela? Sim. Sofrimento, mas nós não entendemos por que está acontecendo isso comigo, para Deus ser glorificado. Quando o povo foi levado lá para a Babilônia, no meio do povo não foi só gente má, foi gente boa também. Lembra lá Sadraque, Mesaque e Abednego? Só que fizeram a diferença. É assim que Deus quer, que aonde nós venhamos a estar, nós venhamos ser o quê? Luz, se destacar. Jesus não disse que nós somos a luz do mundo? Iluminada, tá cheio de luz. Pois aqui. é. O tema desse ano das mulheres que vencem é o quê? Iluminadas. Então nós precisamos, aonde nós chegarmos, iluminar aquele local, como Daniel fez, como Sadraque, Mesaque e Abednego. E como foi que eles conseguiram fazer isso? Quando eles permaneceram na palavra. E tem que ser de uma maneira natural. Né? Ser fiel à naturalidade, ser fiel à palavra, é ser natural. Jesus não precisou de grandes feitos para operar o milagre. Ele não precisou de muitas coisas para operar cura, libertação, nada. Ele só falou assim, o mal sair. Não precisa de muitas coisas, mas nós precisamos ser o quê? Ser cheios da presença de Deus, ser cheios da unção de Deus. Essa que rasga o mal, estraçar o mal. Não é o homem, é a autoridade de Deus na vida do homem, na vida de nós mulheres. Você, mulher, que está aí sofrendo, achando que Deus te esqueceu, Deus não te esqueceu. Ele só está precisando que você se posicione, que tenha as atitudes boas ou as más, mas que você se converta dos seus maus caminhos. Olha, até agora eu estou entendendo, tudo que eu faço está errado. Agora a minha mente abriu e eu acredito que Deus está fazendo
algo sobrenatural na minha vida. Então, permaneça no caminho, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É só Jesus. Ele é a porta. E tu acha que a porta é larga, Elisângela? Não, estreita e apertada. Dolorosa. Agora a porta que é espaçosa é a porta que leva à perdição, porque a gente tem que ficar bem longe dela, né? Temos que permanecer sempre em Jesus. Então é isso aí, né? Nós precisamos sempre estar nos examinando. Porque aquele que diz que não falha, que não peca, é mentiroso, assim como a palavra de Deus mesmo diz. E Deus, Ele não anda, né, com os perfeitos, e sim com os sinceros de coração. Então nós precisamos estar sempre falando com Deus: Senhor, preciso melhorar nessa área. Pai, não estou conseguindo, mas eu reconheço a minha falha e peço a tua ajuda. Quando a gente faz assim, a gente não está sendo hipócrita. Lembra que a gente tem que prestar muita atenção para não agir como os fariseus de antigamente, né? Que era a hipocrisia, eles eram hipócritas. Então, o que a gente tem que fazer? Não podemos ser assim com Deus, até porque Ele sabe tudo e todas as coisas. A pessoa acha que consegue enganar Deus. Não tem como. Barganhar. Olha, não tem como. E é importante isso que você falou, inclusive na função de mãe. Você é a mãe, né? Sim, quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, para a glória de Deus. Uma menina e 2 meninos. Então, para te acompanhar. Eu tenho que correr para te acompanhar, porque eu tô no 1 ainda. Deus, Ele me deu. Lembra que a palavra de Deus diz que Ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos? Verdade. Eu sempre dizia assim, eu não queria ter só um, né? Eu sempre queria ter mais de 1, 2, 3, né? E sempre eu pedia para Deus assim, um casal, que eu queria saber como ia ser minha filha mulher, né? O rosto dela, e o filho homem, né? E Deus, Ele me deu um casal e depois ainda me deu mais outro de presente, que é o Samuel, que faz até a obra junto comigo lá na igreja, né? Que você conhece. Até o nome do menino é Samuel. Samuel. Vai lá, tipo assim, o Samuel, ele que ajudou a gente a montar aqui o estúdio. Menino, Samuel, sobe a escada. Samuel, desce a escada. Ele tá aqui, ó. Quer aparecer, Samuel? Não, ele é todo tímido, ele. E nós estamos aqui, e a gente louva, né? Porque a família linda que ela tem. E a influência, a gente sabe a influência da mulher sobre uma família. Você é mulher que sonha ter sua família na igreja, não desista. Não desista, vai lá, guarda seu lugar, guarda o lugar da sua família. Fala: pai, aqui é o lugar do meu marido, aqui é o lugar dos meus filhos. Eu ainda vou viver e ter a certeza que Deus operou um milagre na minha família. Assim como a Elisângela está glorificando a Deus pela família dela, pela saúde que Deus deu para cada um deles, você também vai glorificar a Deus. E nós vamos ficar todo mundo felizes, né, Elisângela? Com certeza. Ver a sua família chegar lá na igreja, lá glorificando a Deus. Falando nisso, amanhã é Santa Ceia, viu? Amanhã é dia dos filhos de Deus, está na casa do Senhor. Sim. Tá? Vai ter culto às 7 da manhã. Às 10 horas, às 15 e às 18. É que eu confundo os horários das mulheres que vêm. Mas amanhã é domingo de Santa Ceia, tá? De Santa Ceia, dia dos filhos de Deus, se encontra lá para juntos cultuarmos ao Senhor. Inclusive você e a sua família, viu, mulher? Não desista, né, Elisângela? Esperamos você que é mamãe, você que quer ser mãe, né? Já vai assim, já orando a Deus. Né? A gente vê cada testemunho, né, assim, de pessoas que queriam ser mãe e não conseguiam, mas foram lá na hora da oração, fez e tomou posse da bênção. Depois foi mãe e realizou o sonho, né, de ser mãe. De ser mãe. E é um amor incondicional. Fique aí com esse louvor, já a gente volta com esse papo bacana. Tá abençoado, viu, Elisângela? De mãe, né? Sim. Ai, saudade da minha. Vou dar um cheiro naquele cangote, cabelo cacheado, negro, até na cintura o cabelo dela. É bem aqui, cacheadão. E aí, quando eu chego lá em casa, lá no pai, aí a gente chega, a primeira coisa que eu vou fazer, eu dou um dia de salão de spa nela. Aí eu faço limpeza de pele, mexo no cabelo, eu coloco vestes novas dela, né? Faço as unhas dela. As unhas eu não gosto muito de fazer, as unhas é minha irmã que faz, minha irmã gosta mais de fazer. Mas eu mexo no cabelo dela, eu pinto, tiro os cabelos brancos, ela tem 56 anos, eu acho. Não tenho tanta certeza, porque ela parece tão novinha, minha bichinha. Ó, mãe, um beijo pra senhora, eu te amo muito, eu tenho muita saudade, mas eu creio que Deus tem um propósito de tudo, né? E a senhora tá aí no Tocantins, mas logo eu creio que a senhora vai aparecer por aqui, tá bom?
voltando aqui ao papo, que daqui a pouco eu tô chorando, né? Que é nessas horas assim. E eu sou mãe também, né? Não é? Nossa, a primeira apresentação que o Cristo fez, Elisângela, lá, eu sinto um pouquinho só do orgulho que você sente do Samuel. E dos outros também, né? Sim. Mas o Samuel, ele tá mais ali na obra, a gente tem mais, apego, assim, a gente se aproximou mais do Samuel. A outra filha dela e o rapaz é uma bênção também. Os dois vai tudo lá na igreja, a gente chega e tudo, é uma família linda. Aí eu vejo a apresentação do meu filho. A primeira apresentação dele no Dia das Mães foi aqui, em Campo Grande, quando a gente chegou. Menino, eu quase chorei. Na verdade, chorei, né? Pra dar aquela... Meu Deus, eu chorei. Eu chorei. Meu Deus, meu coração ficou tão quentinho vendo ele balançando as perninhas assim, ó. Que ele era bebê. E ele gosta de música, sempre gostou. Nossa. Ai. E nessas apresentações é muito bom, né? Eu também lembro na escola, sempre quando a gente vai, né, que tinha apresentação quando é pequeno. Uhum. E ele também na igreja, quando fazia apresentação assim. E mais, quanto pequeno, né, os olhos ficam assim, ó, procurando a mãe. Enquanto não encontra... menino, o Joseph, na hora que ele sobe no altar e ele começa a falar, começa com os olhos dele procurando. Aí quando ele me acha, ele abre um sorriso, aí ele começa a apresentar. Ele, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Eu tô aqui, meu filho, eu tô aqui. Aí ele começa a apresentar. Olha, pra glória de Deus, isso é muito bonito. Eu acho que é um amor incondicional. Olha, tanto que é tão importante o amor de Deus, o amor da mãe, que Deus compara o amor dele, né? Não é que ele compara, ele fala, todavia, mesmo que uma mãe se esqueça de um filho, eu todavia jamais se esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, pensa no amor de Deus, tão condicional que é, tão maravilhoso que é. E eu creio que por mais que você não tenha a sua mãe hoje, respire fundo, ore a Deus, fala que você quer ser uma mãe diferente, né? Tantas mãezinhas, né, estão abandonando seus filhos, tantas coisas ruins, tanta maldade, né? Que a gente vê nesses noticiários que não é bom nem a gente assistir, para não se contaminar. Pra gente não ficar mais triste ainda. A gente vê a necessidade que tem, né, do evangelho ser anunciado para que as pessoas se convertam, né? Porque quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, jamais faz um tipo de coisa que é abandonar, né, o seu sangue, o seu filho. Mas a necessidade, tem a necessidade, mas eu creio que, né, Deus prepara, Deus com certeza. Né, Deus sempre dá condições, é o Pai que ajude a nós a ser mães diferentes, né? Cada vez mais. Que nós, né, mulheres da igreja, possamos influenciar outras mãezinhas que tomaram atitude, talvez deixou seu filho com alguém. Faça lá, é o evangelho, que Deus venha dar condições às mulheres a honrar o compromisso de mãe. Porque tem umas também, a gente não é o caso aqui, a gente está colocando em pauta aqui. Mas tem muitas mães que têm a necessidade de, às vezes, deixar o filho com alguém para ir trabalhar, por a falta de ausência de um pai. É isso que interliga a família, ó. O pai tem que fazer o papel de pai, a mãe tem que fazer o papel de mãe e os filhos o papel de filho. Quando todo mundo está encaixado no seu papel, na sua responsabilidade, a família engrena, vai tendo aquela... E assim, Deus é louvado. Ah, mas tem luta? Tem dificuldade? Tem, mas a família está unida. O casal está unido para criar, assim, direcionar os filhos ao caminho certo, né? É verdade. E quando a pessoa... É por isso que é a importância que eu estou falando da pessoa conhecer Jesus. Porque quando conhece, já sabe que separação é só que a morte separe, né? Não vai se separar por qualquer picuinha, qualquer coisinha, né? Não vai fazer isso. Vai lutar, está ali para... Ah, mas estou passando por luta no casamento, né? Ah, tô pensando... Não, quando você conhece Jesus, você não vai pensar em separar, você vai pensar o quê? Em ajeitar ali, em consertar onde está desconcertado. Para o quê? Para que venha ter uma família bem estruturada, né, na presença de Deus. Os filhos é que sofrem que só quando acontece isso daí, a separação. E que nem você falou. Né? Porque aí vai ter que deixar com alguém. Eu não sou feliz. Eu não sou feliz com fulano, mas no começo era. Deus tinha preparado a pessoa, às vezes você nem conheceu a Deus antes de casar, mas aí depois você conhece a Deus, aprende a amar a outra pessoa, né? Então, fique com esse momento, fique com essa palavra, dê mais valor à sua mãe, né? O valor que ela tem. Hoje se você deu um abraço à sua mãe, ou se não deu, dá lá um abraço, liga para sua mãe, manda uma mensagem,
Fala, pai, mãe, eu te amo, eu te admiro, eu amo a sua força que você teve para nos criar, para às vezes você é pequeno, né? Ela Sim. sofreu para estar te dando, né, o suporte necessário. Então, dê valor à sua mãe, tá bom? Que você seja um bom fruto na vida da sua mãe e que a sua mãe seja um bom fruto na vida dos filhos e na vida do marido. Amém? Vamos dar uns recadinhos finais, Elisângela? Vamos Vamos louvar. Vamos de louvor? Vamos pedir mais um louvor? Dá tempo? Dá tempo? Não, né? Dá não. Já vamos para as considerações finais. Sim. Dá um recadinho aí. Qual é o recadinho que você tem que dar? Bem, um dos mais importantes é o quê? Lembrando que amanhã é Santa Ceia e o endereço é Avenida Calógera, números 21. E toda quinta também, culto das mulheres que vencem, né? Lá na igreja tem culto todos os dias da semana, de segunda a sexta, e é sempre 7, 9, meio-dia, às 14 horas, 19 horas, não, às 17 horas e às 19h30. Agora na quinta é especial, né? 3 horários, 7, meio-dia e 7 da noite. Eu tô olhando pra ela aqui. Vamos orar? Vamos abençoar a mãezinha. Mãezinha, você pega aí seu copo com água para a glória de Deus. Vamos abençoar a sua água para você tomar juntamente com a sua família. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, apresentamos esse copo com água, vem abençoando, Pai, a cada mãezinha, Pai. Nós estamos à véspera do Dia das Mães, que o Senhor venha abençoando a cada mãezinha, em nome de Jesus. Que ela, ao tomar esse copo com água, Pai, venha ser abençoada para a tua honra e para a tua glória. Pai, e tem aquela, Pai, que ainda não é mãezinha, que não é mãe ainda, mas que o Senhor venha fazer dela uma árvore frutífera. Pai, querido, uma árvore abençoada pelo Senhor, e ela vai dar um fruto, ela vai ser mãezinha, ela vai ter o prazer, Pai querido, de ter seu bebê nos seus braços, louvando e glorificando o santo nome do Senhor, pelo seu milagre, pelo seu pacotinho de amor, Pai. E é isso que eu te peço, abençoa todas as mamães do estado, desse país, do mundo, Pai. Que o Senhor venha ao encontro de cada mãezinha que luta, Pai, e encontra forças para lutar pela sua família, pela sua casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Toma aí seu copo com água. Um beijo, manda beijo, licença. Tchau, tchau.